Parece que a gente está falando de uma coisa da era moderna, do século XXI. Mas não é verdade. Pelo contrário, a visão de pequenos grupos, a estratégia de ganhar vidas e discipular vidas através de um pequeno grupo, de uma célula missionária, ela não foi criada por uma pessoa contemporânea. Ela é um princípio bíblico dado pelo Espírito de Deus à igreja primitiva. Desde o primeiro século da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus, as perseguições do Império Romano sempre foram a marca para cima da igreja. Todos nós conhecemos a história e sabemos que o imperador Nero, possuído por uma ideia satânica, tocou fogo na cidade de Roma. Dos 14 bairros de Roma, destruiu 10 através do incêndio. Milhares de pessoas foram mortas, assassinadas, criminosamente. E ele, não o bastante, ainda criminalizou a igreja do Senhor Jesus. Colocou a culpa nos discípulos, nos apóstolos e, portanto, na igreja. Isso foi o que ele utilizou como motivação para iniciar uma jornada letal contra a igreja. Mas é aí que ele se engana, porque quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era destruída, templos fechados, eles botavam a igreja para correr para o meio dos matos, para as florestas, para as cavernas, a igreja nas catatumbas. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, porque evangelizava e ganhava pessoas de casa em casa. Eles descobriram a estratégia. Eles descobriram as pernas que levavam a igreja a correr no crescimento. E sabe o que aconteceu? No terceiro século da igreja cristã, na metade entre o terceiro século e o quarto século, um imperador romano chamado Constantino inventou uma história que havia conhecido Jesus e que Jesus havia se revelado a ele e que, portanto, ele também seria cristão a partir daquele momento. E ele enganou muita gente, enganou líderes e conseguiu fechar todos dentro de um único templo. Construiu-se então a chamada Igreja Apostólica Romana. E dentro de um único templo eles viam milhares de pessoas. Parecia que tudo era muito grande, mas era apenas um único templo. A igreja havia perdido as suas pernas, as pernas do crescimento. E a igreja não estava mais nas casas. A igreja não evangelizava mais. A igreja não discipulava e, portanto, não formava novos discípulos. Satanás prendeu, engessou, quebrou as pernas do crescimento da igreja. Os tempos se passaram, os anos foram embora. Veio então a reforma. A reforma voltou para dentro das casas, porque fugindo do alto clero, Lutero se escondia de casa em casa e ganhava aquela família com a revelação da verdade da palavra. Os abatistas sequenciaram. Depois veio o avivamento da Rua Azusa, de casa em casa, e até que chegou a Belém do Pará, 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Convidados a se retirarem de dentro de um templo, eles foram para onde? Para a casa da irmã Celina Albuquerque. Ganharam vidas dentro daquela casa. Oraram, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. A igreja se expandiu aonde? De casa em casa. A Assembleia de Deus já tinha 3 anos de existência e ainda estava de casa em casa. Somente após 3 anos é que nós tivemos o primeiro templo. E a igreja cresceu, aonde? Como a igreja primitiva, nos templos e nas casas. Hoje, nós não estamos trazendo uma coisa nova, nós estamos retornando aos princípios bíblicos da igreja primitiva e da história da nossa igreja, a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Somos em toda a cidade mais de 3.000 células. Você ia me querer. Sou a rede ao mar e querendo me pegar. Pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Eu
Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Você ia me querer, que você ia me querer. Eu sou a rede ao mar e querendo me pegar. Diga bem forte o que ele pegou. Pegou meu coração. Diga assim: hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não posso